Mateus 6. Pode permanecer sentado, nós vamos estar lendo bastante da palavra de Deus. Quero dizer a você que, independente das condições que você entrou aqui, existe um Deus aqui disposto a mudar essa história sua. Glória a Deus. De repente, pode ser alguma coisa que te incomode. O fato de você vir até Deus significa que você veio e vai encontrar a solução. Amém ou não? Amém. Dia 24/10, que seria outubro, né? Nós tivemos uma complicação com a saúde e foi constatado pelo médico que eu estava com prostatite. Isso, até que se descobre o que nós tínhamos, nos fez sofrer muito, porque era uma dor muito grande, a gente não tinha essa experiência, e eu não conseguia ir ao banheiro fazer xixi. Eu ia, mas não conseguia fazer xixi, e doía muito, e aquilo estava incomodando, comecei a ficar com muita febre. Isso tudo no dia 24. E minha esposa, como ela faz faculdade à noite, ela só foi me encontrar nesse estado quando ela voltou da faculdade por volta de 10h30, 11 horas da noite. E levou a gente no pronto-socorro, e lá eles ficaram em dúvida se eu estava com câncer ou se eu estava com prostatite. Assim dizia, né, o médico para minha esposa. Até ele ficou com dúvida de quem era eu, perguntou para ela, né, se essa pessoa que está com você, né, quem que é, porque minha esposa ela é bem mais nova que eu, de tonto eu não tenho nada. E aí ela explicou: não, é meu marido. Ah, porque ele não está bem não, né? Lógico, né, se eu estivesse bem eu não ia no hospital, né? Mas não tinha condição, a não ser esperar o que ele ia fazer. Ele passou uma sonda e isso aliviou bastante, mas no dia seguinte eu fiquei na mesma situação. Ia no banheiro, não conseguia fazer xixi, voltou no hospital, passou sonda de novo, e depois no outro dia seguinte a mesma situação. Ao voltar eles falaram: é melhor pôr uma sonda contínua. E eu fiquei 23 dias com essa sonda contínua, e depois fui retirá-la no urologista. E o urologista, antes de tirar, me disse que eu tinha que orar a Deus. Eu fiquei assim, sem entender porque que ele estava falando isso, né? Sei que ele não professa a mesma fé que eu, mas as palavras eram interessantes, porque ele persistiu várias vezes: o senhor tem que orar a Deus. E quando ele tirou a sonda, ele esclareceu que eu teria que orar a Deus, porque toda vez que ele tira a sonda, só 5% volta a fazer xixi. Os outros 95% faz cirurgia. Então aquilo não trouxe muita tranquilidade não, porque eu fui para casa preocupado, sem sonda, mas pensando: será que eu vou enquadrar nos 5%? E quando eu cheguei em casa, não consegui fazer xixi. Isso no dia 24 de outubro. Não, já 23 dias depois, deve ser mais ou menos novembro. E aí eu não conseguia fazer xixi, e fiquei no banheiro ali reclamando, chorando e falando com Deus. E Deus me orientou que eu teria que fazer a oração do perdão, porque eu tinha magoado muita gente. E aí eu conversei com Deus que eu não sabia fazer essa oração, né? Na verdade, eu nunca tinha feito essa oração. E Deus me instruiu para recorrer a um livro, e esse livro me ensinou, e eu pude ensinar outras pessoas também. E quando eu fiz a oração do perdão, eu comecei a fazer xixi e não para. Até hoje eu estou altamente saudável nessa área. Amém, glória a Deus. Que eu chamo isso de milagre. Muito bem. Acontece que esse assunto que eu estou falando para você, recapitulando, eu vim aqui na igreja contar esse meu testemunho com mais detalhes no dia 30 de janeiro. Eu até mandei para as pessoas que estavam aqui 30 de janeiro, há 5 meses atrás, eu mandei essa oração do perdão.
E há algumas pessoas aqui que eu não mandei, porque eu não tenho seu WhatsApp, eu só tenho de 310 pessoas. Então, se você que está aqui não recebeu comunicado nenhum meu esses dias, dizendo que eu viria aqui, e também a oração do perdão, nós vamos passar o caderno, o meu neto ele vai ajudar, vai direcionar aí o caderno, você marca, só você que nunca recebeu comunicado meu, que eu pretendo ainda chegar em casa e te mandar essa oração do perdão. Tudo bem? Amém? Amém. E aproveitando, já que eu vou mandar, vou orar por você também. Os demais que já receberam, não marque, porque eu já tenho o seu WhatsApp. Tudo bem até aí? Amém ou não? Amém. Muito bem. Por que eu voltei aqui e faço questão de tratar desse assunto neste lugar? Porque nós recebemos vários testemunhos através do WhatsApp, não somente dessa igreja, de vários lugares, porque eu fiquei durante um bom período pregando sobre a oração do perdão. Foi até gerado um DVD sobre esse assunto, gravado aqui no dia 30 de janeiro, conforme te falei, e o pastor William fez esse DVD para nós. E eu comecei a observar umas coisas interessantes. Muita gente que estava na igreja, ela não recebeu a bênção. Ela foi abençoada com a mensagem, mas ela não se enquadrou no testemunho que eu costumava receber, tipo, eu arrumei serviço, eu casei, fui promovido no serviço, troquei de carro. Testemunhos assim, o que mais chamou minha atenção foi de uma moça que não queria liberar perdão para a mãe. E ela ia ter que amputar uma das pernas. Isso aconteceu em Paulínia, na igreja quadrangular de Paulínia, pastor Ronaldo. E esse pastor falou com essa moça que ela deveria liberar perdão para a mãe dela, porque a igreja recebeu essa instrução sobre isso. E ela falou, não, a minha mãe eu não vou perdoar, minha mãe, se você conhecesse minha mãe, eu não quero fazer isso, não, tudo menos minha mãe, e de forma nenhuma ela queria liberar perdão. Mas aí o Espírito de Deus tocou no coração dela, ela começou a chorar, e naquele momento, junto com o pastor, ela liberou o perdão para a mãe dela. Conclusão, ela saiu andando daquele local. Amém, Jesus. E há outros também testemunhos que eu tenho receio de dar, porque acaba ligando a nossa pessoa, e o importante é a gente tentar falar o máximo possível de Jesus Cristo. Amém ou não? Amém. Então eu vou retomar de onde eu parei, porque eu estou preocupado com o número de e-mails que estão me mandando de que a pessoa não recebeu a bênção. E eu busquei sabedoria de Deus para trazer resposta para essas pessoas, as que estão aqui, as que vão assistir esse vídeo que está sendo gravado, e outros lugares que eu já estou ministrando esse assunto aqui. Então vamos continuar da onde a gente parou. Mateus 9 fala sobre a oração do Pai Nosso, a oração modelo, e vai de 9 a 13. Foi mais ou menos aí que a gente parou da última vez. E o que me chama a atenção inicialmente é o versículo 14 e 15 de Mateus 6. 14. Se perdoarmos as pessoas que nos ofendem, as pessoas que nos magoam, né? Nosso Deus, nosso Pai Celestial nos perdoará. Versículo 15. Entretanto, se você não perdoar as pessoas que te ofendem, as pessoas que te magoam, nosso Deus, nosso Pai Celestial, tampouco vos perdoará as vossas ofensas. Está claro aí, sim ou não? Sim. Sim. Muito bem. Então, veja só. Eu me concentrei no grupo que estava ouvindo a mensagem e que não foi abençoado. Que conclusão eu cheguei? A pessoa, ela foi um bom ouvinte. Ela deu glória a Deus, na saída levou meu DVD, me abraçou, beijou, fez selfie, mandou mensagens. Eu recebo até hoje isso. Mensagem, olha, tremendo, hein? Nossa, que palavra, hein? Essa palavra, nossa, olha, eu precisava ouvir essa palavra tal. Mas não há resultados na vida da pessoa. Ela continua
morando no mesmo lugar, tendo os mesmos problemas, problema de saúde, enfim, problema de uma forma geral. E eu fui ver que essas pessoas são pessoas que não foram facilitadoras. São pessoas que não resolveram liberar o perdão. Ela recebeu instrução, ela foi um bom ouvinte, mas não foi um bom praticante. Você entende o que eu estou dizendo, sim ou não? Sim. Porque em momento nenhum eu disse aqui que seria fácil perdoar. Porque se fosse, eu não estaria no hospital gritando, gemendo e ficando quase 25 dias no estado que fiquei, que um estado deplorável. Eu passei vergonha no hospital, eu gritava: Deus, onde o senhor está, Deus? Porque doía demais. A única posição mais confortante era ficar quase que no chão. Eu cheguei a falar para minha filha, Fridas, que é membro dessa igreja, a fazer a oração para Deus me recolher, para ele me levar. E ela falou: não, pai, eu vou fazer essa oração. Eu falei: tudo bem, se você não fizer, eu faço. E assim que ela virou as costas, eu fiz. Porque doía demais. Ela falou: não posso fazer isso. E porque doía demais, eu não me conformava com aquilo, sabe? E então eu comecei a ler, prestar mais atenção nas mensagens do WhatsApp de pessoas que não foram abençoadas. E o que elas escrevem? Esse negócio de pedir perdão não é fácil, eu não consigo, Ricardo. Outra pessoa: se você soubesse o que fizeram para mim, do que me acusaram no serviço que eu trabalhava, você não me pediria para pedir perdão para certa pessoa. E assim vai entrando história por história. Olha, o mais absurdo foi que eu recebi ontem, na mesma linha, mas a pessoa não autorizou falar. E é mais ou menos assim, a pessoa teria que facilitar para que houvesse o perdão entre os dois, e a pessoa não quer saber disso. Ela não quer perdoar em hipótese alguma. Jesus Cristo diz: no mundo tereis aflições. Veja só, eu aceito a Jesus Cristo. Venho de outros lugares, outras religiões, e nem chego a aceitar Jesus, ele me fala que eu vou ter aflição. Mas aí ele completa, vírgula: mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então muitas vezes nós pegamos as escrituras, eu peço para você abrir em Marcos 11, pegamos assim parcial aqui, um pouquinho ali, e não lemos texto e contexto, acaba virando pretexto. E a gente não valoriza o que Deus nos ensina, porque muitos aqui nessa igreja foram abençoados de uma forma. O que aconteceu nessa igreja aqui é impressionante. Mas minha preocupação está com aqueles que não foram abençoados. Nós vamos precisar recapitular esse assunto, porque todos essa noite serão abençoados. Amém ou não? Quando eu peço que você abrir Marcos 11, Jesus aqui ele ensina sobre o poder da oração da fé. E ele fala que a falta de perdão retarda as respostas às orações. Está no versículo 25. Veja aí o que diz. Mas quando estiveres orando, é o que mais essa igreja aprendeu a fazer nos últimos dias. E a gente está chegando, voltando aí de um devocional de 40 dias que eu fiz, inclusive, também. Terminamos aí faz pouco tempo, amém ou não? Mas quando estiveres orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Amém ou não? Abra agora Mateus 18, fazendo favor. É difícil perdoar? Ninguém está dizendo aqui que é fácil. Porém, veja só. Várias pessoas subiram nesse púlpito e eu já estive aqui presenciando várias delas. Já vi pessoas entregando chaves de todo tipo aqui, no sentido de que você poderia ter paz no seu lar, você poderia ter uma série de coisas, entregou praticamente quase que um chaveiro completo para você poder abrir várias portas diferentes. Mas eu percebi que para liberar perdão,
você tem em mãos uma única chave que abre todas as portas, que é o perdão. E eu vejo isso uma dificuldade muito grande. Eu vejo nas reuniões de pastores, onde eu sou membro lá, pessoas que às vezes sentam num outro lugar porque não gosta de fulano, porque não conversa com esse pastor, senta mais lá na frente. Tem até dentro da igreja isso, dentro da liderança. E é interessante quando eu leio Mateus 18, uma história que me chama a atenção, fala de 3 personagens, um rei, um servo e um conservo. Do versículo 23 ao 35, fala da parábola do credor incompassivo, cruel, duro, impiedoso, do servo que não perdoou. E a história, antes de ler alguns versículos, que é conhecida nossa, fala acerca de um rei. E esse rei, ele resolveu fazer um acerto de conta com um servo. E esse servo devia muito dinheiro, 10.000 talentos, que corresponde, equivalente hoje, 600 mil reais. Ele resolveu fazer um acerto com a pessoa, e a pessoa disse a ele: olha, só que é o seguinte, eu não tenho dinheiro para te pagar. E a lei antigamente era muito dura. Por exemplo, se eu devesse para 3 pessoas, os 3 resolvessem me cobrar ao mesmo tempo, e eu falasse que não tem dinheiro para pagar os 3, eles cortavam eu em 3 pedaços, cada um levava um pedaço, expunha um pedaço para mostrar o que acontece com pessoas que devem. Graças a Deus que isso não se pratica hoje, né? Senão a gente ia ter que andar de máscara na rua. Mas, no caso dessa pessoa, o rei, então, vendo que ele não tinha dinheiro, o que ele fez? Ele ordenou as pessoas que pegassem essa pessoa, a mulher e os filhos, para poder prendê-los até que quitasse a dívida. Ou seja, eles iam trabalhar, fazer trabalho escravo. E isso é fácil você entender quando você lê aquela história da viúva que procurou Eliseu, dizendo que tinha um credor na casa dela, que queria receber um dinheiro que o marido ficou devendo, um servo de Deus, e eles queriam levar os filhos dela para quitar a dívida. E aí Eliseu mandou colocar vasilhas no quarto para que ela recebesse o milagre. Então isso era lei. Então o rei simplesmente ordenou que ele, a mulher, os filhos, inclusive os bens dele, fosse vendido. E isso era feito em forma de escravidão. Interessante que o rapaz, ele ficou apavorado, lógico, ele vendo a mulher, os filhos, e perdendo os bens por causa de uma dívida pequena de 600 mil reais, ele ficou apavorado. E ele pediu clemência. Ele disse uma frase muito interessante para o rei: "Sê paciente comigo e tudo te darei." E o rei perdoou. O rei foi um facilitador. Ele poderia manter preso ele, a mulher, os filhos, vender os bens e ponto final, porque era lei. Mas ele foi um facilitador. Não, eu vou perdoar você. E mandou soltar ele. Na verdade, ele nem chegou a ser preso. Soltou. E ele saiu andando pela rua. E que ele vira uma esquina, ele encontra uma pessoa que deve para ele. No caso aí, 100 denários, mais ou menos em torno de, com base no salário mínimo, não de um diarista, mas de um salário comum, 15, 20 mil reais. Olha a diferença. Ele pegou pela garganta a pessoa, ele não bateu, ele pegou pela roupa da pessoa e começou a socar a pessoa. Começou a falar: paga que me deve, paga que me deve. Imagina a vergonha que passou gente na rua olhando. Naquela época não tinha celular para filmar pelo YouTube, mas imagina a vergonha, porque todo mundo estava vendo, amigos, talvez os filhos, a sogra, a avó, alguém estava vendo ali. E ele chacoalhando, falando. E a pessoa disse assim para ele: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." A mesma fala que ele disse para o rei. Acontece que ele não queria acordo, ele não queria liberar perdão, ele não queria ser um facilitador. Ele simplesmente mandou prender a pessoa de uma dívida que não passa nem perto
do que ele foi perdoado. Vocês entendem até aqui, sim ou não? Sim. Tá, né? Só que os amigos dele observaram e viram essa cena do que ele fez com o conservo dele. Foram até o rei e explicaram: rei, sabe aquela pessoa que o senhor acabou de soltar agora, que devia aí dinheiro para o senhor? Sim, qual o problema? Então ele encontrou uma pessoa que também devia para ele e chacoalhou a pessoa, fez a pessoa passar uma vergonha ali e mandou prender a pessoa. Aí o rei falou: chama ele de volta aqui. E falou para ele: servo perverso, eu perdoei sua dívida. Você não deveria fazer o mesmo à pessoa que te devia? E o rei se sentiu insultado e mandou prender ele de volta. Versículo 35, para você que manteve a escritura aberta, se não, volta a Mateus 18, versículo 35. Veja, Jesus estava comparando essa parábola com o reino dos céus. Jesus conclui no versículo 35: assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. Mas missionário, eu não saio catando as pessoas pelo pescoço e chacoalhando quem deve dinheiro para mim. Se eu tenho alguém que me deve alguma coisa, e às vezes não é dinheiro, né, irmão? Pode ser outro tipo de coisa. Necessariamente não precisa ser dinheiro. Mas eu não vou parar a pessoa na rua, ficar chacoalhando a pessoa, pegando a pessoa pela garganta. Eu fiquei observando que muitas vezes nós fazemos pior. Nós não facilitamos as coisas. A gente não gosta de uma pessoa por alguma razão, e essa pessoa está numa calçada, a gente muda para outra calçada. A gente não anda na mesma calçada que ela. Tanto é que a igreja sempre tem um hábito de pessoas sentadas sempre no mesmo lugar. A maior dificuldade de nós que pregamos é juntar o povo, trazer tudo junto. É porque tem gente, não você está perto daquela pessoa, não. De jeito nenhum. Sem falar festa, né? Você vai na festa? Vou. Quem é que vai estar lá? Fulano, Beltrano? Não, então eu não vou. Por quê? Ah, não. Fulano vai estar lá? Não, não vou. E lista de casamento? Mãe, você já fez aí? Já. Ô filha, mamãe está aqui para te ajudar. É porque a senhora sempre dá uma força, né, mamãe? Deixa eu ver a lista de casamento. Quem é essa pessoa aqui, mãe? É aquela... Não, mãe, se ela for, eu não caso. Risca, risca, pode riscar, risca, risca. Essa aqui, ó, tira a mãe dela, o pai, o irmão, todo mundo da lista, e vem na igreja, renova-me, Senhor. Uma grande oportunidade de facilitar, mandar o convite. A pessoa sabe dos erros dela, mandou o convite para mim. Poxa, aí a pessoa vai lá no casamento, se abraça, obrigado por você ter vindo. Ser um facilitador, não a pessoa dificulta, sem falar que tem gente que mata pessoas com a língua. Ela vai fazer calúnia da pessoa, fala mal pelas costas da pessoa, cria inimizade, briga, causa prejuízo para a pessoa. E isso a pessoa não quer saber de facilitar, e ela pensa que isso é ser cristão. Não sentar perto do irmão, ela evita algumas pessoas no bairro. Olha, irmão, nós precisamos mudar a nossa postura, porque se a gente não pode ajudar, é bom que a gente não atrapalhe, que a gente acaba atrapalhando a vida da pessoa. Jesus, ele sempre foi um facilitador. Veja só, Pedro tentou colocar respostas na boca de Jesus quando perguntou para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar alguém? E já em seguida ele emendou: seria talvez 7 vezes? E Jesus olhou para ele: Pedro, eu não diria 7, mas eu diria 70 vezes 7. Isso é coisa de quem quer facilitar as coisas. Você já pensou? A pessoa bate no rosto, você dá o outro, aí você fala: um minutinho que eu tenho que te dar 490, vai de novo, vai de novo, vai de novo.
mas a gente muitas vezes está cheio de ódio. E eu fico assim, muito triste, porque são pessoas de todo tipo de idade que nos escrevem dizendo: olha, missionário, você não poderia, olha, é um absurdo isso, irmão, me ensinar a fazer outra coisa desde que não seja o perdão, porque eu não vou fazer isso com meu pai, eu não vou fazer isso com fulano, com meu filho, às vezes nos escreve. Então eu acho que nós precisamos mudar isso para receber as bênçãos de Deus. E todo mundo que está aqui está disposto a receber a bênção de Deus, sim ou não? Sim. Então abra Marcos 12. Missionário, você está jogando pesado, eu estou com vergonha, mas esse lugar não é para sentir vergonha não, né? Porque esse lugar é para receber um certo aprendizado, né? Porque eu não vou entrar na linha que você deve perdoar o seu inimigo, porque essa é uma fala do Sermão da Montanha, e Jesus diz a respeito disso e bate bem na tecla para você receber medida sacudida, recalcada. Não é relacionado a dinheiro, está falando no versículo 27 sobre a postura de perdoar o inimigo. Texto e contexto diz, é isso que está falando. Amém ou não? Amém. Quando a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não é que Deus vai te dar todas as coisas. Ele vai te dar essas coisas, e antecede o texto, é comer, beber, vestir. E comer, beber, vestir a gente tem. A gente na verdade tem tudo, né? Mas é que tem gente que ainda tem ideia que quando vir a morrer, ele vai para o cemitério com um caminhão de mudança e levar um monte de coisa para lá. Não vai. Pensa bem, você passar por essa terra, você conhecer a Jesus e ter quase certeza absoluta, não estou aqui julgando ninguém, certeza absoluta, nossa, eu tenho certeza que eu sou salvo, e chegar lá em cima, digamos que tem uma fila lá, curta ou não, você está lá em cima, e o anjo vem, anuncia, chama o seu nome, e quem te recebe fala: servo bom e fiel. E você vira para trás e estão falando com outra pessoa, não estão falando contigo. E você cria confusão, porque tem gente que gosta de criar confusão embaixo e em cima. Chega lá em cima, que é isso aí? Eu falava no teu nome, sei. E? Eu profetizava no teu nome, e? Não te conheço, aparta de mim, não conheço você. É triste isso. Então, se a gente puder exercitar aqui na terra o que vamos viver lá em cima, nós podemos começar a exercitar, liberar perdão. Eu não disse para a igreja, em momento nenhum, que teria que procurar a pessoa, porque senão você teria que procurar um primo seu que está no Japão, você teria que procurar uma tia sua que está em Ribeirão Preto. Eu disse dobrar o joelho, liberar perdão e oração, para liberar suas bênçãos no mundo espiritual, liberar perdão para você mesmo. Você está entendendo? Pois Deus não me fez orar por um menino que eu dei uma tijolada na cabeça dele, abri a cabeça dele quando era pequenininho, que eu tinha a mania de tacar pedra nos outros, e eu falei: mas eu vou orar, o rapaz já cresceu, tem filhos, e Deus falou para mim: sabe, filho, porque eu aprendo com Deus quando oro. Quando eu estou orando, eu aprendo com Deus. Quando eu paro de orar, parece que eu desaprendo. Estou dirigindo, vou no mercado, estou desaprendendo. Mas quando estou orando, estou aprendendo. Eu consigo aprender com Deus orando. Falei: para orar, o rapaz era pequenininho, ele acho que nem sentiu dor, porque eles deixavam sangue para todo lado. E é assim mesmo que eu falo com Deus. E ele falou: ele tem dificuldade para se acertar profissionalmente por causa disso aí que você fez na vida dele. O que você fez quando ele era pequeno, você tem que liberar ele no mundo espiritual, você tem que liberar perdão, você tem que orar. E eu comecei a fazer isso. Quanta coisa aconteceu comigo, irmão. Da telefonista que ligou lá da Vivo, falando: o senhor é Marco Antônio? Sou eu, sim, pois não. O senhor deu parte na Anatel, da nossa companhia Vivo. Não, desculpa, infelizmente, só funciona nesse país, né, para resolver o problema de telefonia ligando na Anatel. E eu liguei lá. Por que o senhor fez isso? Porque eu não devo 88, eu devo 50.
Você mandou uma conta de 88, eu devo 50. Vocês estão me roubando, está tirando dinheiro de mim, dinheiro da capim. Comecei a crescer. E aí lembrei, pronto, vou ter que pedir perdão para essa moça amanhã. Falei, olha, espera um pouquinho, eu queria pedir perdão para você. Vai perdão o quê? Você já não fez nada? Não, eu falei, não, estou acostumada. Olha que vergonha, irmão. Ela falou, está acostumada a ser tratada assim. Mas essa é a forma de eu tratar uma pessoa? Falei, só me perdoa, por favor. Não, tudo bem. Por favor, perdoa eu. Ela não queria porque ela achou que isso era natural. Falei, por favor, moça, eu vou fazer uma proposta para você. Você pode mandar a conta que você quiser. Você manda 88, 188, 200. Eu pago, mas se você, por favor, me libera perdão, porque eu vou ter que orar pedindo a Deus para liberar perdão para você. Por favor, você entende? Não entendo o que você está falando. Aí eu fiquei na mão dela. Aí ela falou, por favor, senhor, eu perdoo o senhor. Ah, obrigado. Fiquei tudo feliz. 10 minutos depois ela ligou. Alô? Senhor Marcos? Sim. O senhor está bem? Quem que é? É a Kelly. Ah, eu conversei com o meu supervisor, o senhor não vai precisar pagar nada. Eu amo essa moça. Fundo do coração. Tão emocionado. Quando eu digo para você amar a Deus sobre todas as coisas, quando eu digo para você não roubar, não matar, honrar papai e mamãe, logo você associa Êxodo 20, que eu estou falando, dos 10 mandamentos, que é repetido em Deuteronômio 5. Só que esses 10 mandamentos se resumem em 2 partes só. Esses 10 mandamentos, ele é dividido só em 2 mandamentos. Não é eu quem digo, não cheguei a essa conclusão. Está escrito na Bíblia. É Jesus Cristo que diz que de todos os mandamentos resume só em 2. Está exatamente no versículo 30 e 31 de Marcos, capítulo 12. Diz assim, palavra escrita de Deus. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que este. No versículo 31, Jesus nos ensina a sermos facilitadores. Exatamente no versículo 31. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que estes 2 que eu li no versículo 30 e 31. Mas Deus, eu não tenho dificuldade nenhuma de amar o Senhor. O Senhor nunca fez mal nenhum para mim. Mas espera aí. Eu tenho que amar meu próximo. Com o mesmo amor que eu amo o Senhor, eu tenho que amar meu próximo. E nós colocamos, com todo respeito, nome em todo tipo de campanha que a gente resolve fazer. Toda igreja que eu vou, sempre tem um nome de alguma campanha. Não é só aqui, em todo lugar. Mas, para haver avivamento, tem que haver perdão. Avivamento começa dentro de você. Se não tivermos dispostos a perdoar, são só palavras bonitas, cartazes coloridos, são só falas bonitas, mas na verdade nós não vamos ver a glória de Deus. Mas missionário, quando morreu eu vi a glória de Deus. Que interessante, por incrível que pareça, eu também. Mas eu não estou interessado nisso. Eu estou interessado em ver a glória de Deus em vida. Porque quando eu partir, eu sei que eu vou ver a glória de Deus, mas eu quero ver a glória de Deus
no meu casamento. Quero ver a glória de Deus no meu casamento. Eu quero ver a glória de Deus no meu casamento. Eu costumo citar várias vezes na área que eu mais problema tenho. Eu quero ver a glória de Deus no meu casamento. Eu quero ver a glória de Deus em várias áreas da minha vida, em vida. Você está entendendo? Isso é possível, depende de nós. Por que não podemos ser facilitadores? Vocês são pessoas abençoadas, que estão numa igreja muito especial. Veja só, se você viajar comigo, você chora sangue. Eu faço isso há 20 anos, já preguei em mais de 4.400 igrejas, já rodei equivalente a 10 voltas no planeta. Para dar uma volta no planeta, você precisa de 40 mil quilômetros, conforme o amado uma vez fez o cálculo aqui. Foi o pastor Celso que fez? Quem foi que fez? Não sei também, não tem o que fazer para fazer um cálculo desse. Aí, rodei mais de 460 mil quilômetros. Já vi muita coisa. Já vi cultos e mais cultos, estou lá e aqui e lá. Não pensa você que é fácil em todo lugar, você chega e vai vendo Deus, não. E eu posso te afirmar, aqui tem Deus, irmão. Aqui tem Deus. Não estou falando isso porque minha filha congrega aqui, não tem necessidade, eu não tenho compromisso com homens. Não tenho compromisso com a minha filha, nem com o pastor dessa igreja. Tem compromisso com a palavra escrita de Deus. Eu vim aqui glorificar Deus. Eu vim aqui dizer que se você se enquadra no grupo de pessoas que não foi abençoado, porque Deus me usou para dizer para você que liberando perdão você seria abençoado, então você vai precisar mudar a maneira de você agir. Você vai precisar facilitar as coisas para aquelas pessoas que você não gosta, para as pessoas que você odeia, para as pessoas que você convive e você não se sente bem. Olha, saiba, uma moça me ligou ontem, desesperada, missionário. Eu falei, meu Deus, deve ter acontecido alguma coisa na família. O que aconteceu? Eu preciso, antes de morrer, te falar isso para você. Eu falei, tudo bem, então fala antes que morra, né? E aí, ela falou, olha, eu orei, liberei perdão para o meu chefe. Meu chefe ele é muito mal criado, ele fala coisas, eu estou lá porque eu preciso do dinheiro. Sim, e daí, irmã? Eu fiz aquilo que você falou, fiz direitinho a oração, porque é meu chefe e uma pessoa do meu lado. Sempre tem uma pessoa do lado às vezes é chata. Essa pessoa do lado, meu chefe, tá certo, irmã, fala rápido antes que você morra, porque eu não vou ouvir o testemunho que ela estava enrolando demais. E aí fala, ela falou, olha, eu orei, cheguei no serviço, meu chefe tirou essa pessoa do lado, colocou numa outra sala, que é um lugar melhor para ele promovido. E eu recebi aumento de salário, e eu estou feliz. Olha, irmão, será que eu poderia ouvir um amém, que vai acontecer isso com você também? Amém ou não? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Abra Lucas 15. Eu não vou tomar muito o nosso tempo, mas quero falar o essencial. Depois quero estar orando, quero que todo mundo venha aqui na frente. Quero orar pelas pessoas que odeiam alguém, ok? Não vou fazer isso não, tá bom? Missionário, não vou fazer isso, porque aí eu vou ter que entrar na multidão e quem vai orar por nós, não é verdade? E essa palavra serve para mim também. Na Bíblia tem uma história que me fez chorar muito. E olha que eu chorava só com a história de José, principalmente aquele momento que ele fica chorando fortemente quando vê que os irmãos que estavam precisando de alimento. Aquela parte ali me pegava. E agora, lendo essa história aqui, eu não esperava encontrar tanta alegria, tanto bálsamo sobre minha vida, que é a história de um pai e 2 filhos. Está em Lucas 15. Não fala da mãe, não sei se a mãe trabalhava fora, não fala se ela fazia serviço de casa, só fala que o pai tomava frente da criação de 2 filhos. Então, a história envolve 2 filhos e um pai. É Lucas 15, está registrado de 11 a 32.
É a parábola do filho pródigo. Muito bem. Segura a Bíblia aberta, eu já vou ler daqui a pouco. O pai tinha 2 filhos. O mais novo, ele pediu que dividisse a herança e desse a parte dele. Isso não é comum. Para os dias de hoje até que poderia dar um jeito, mas na época não era comum. Porque herança você só adquire depois que a pessoa morrer. Sim ou não? Ok ou não? Olha que pai maravilhoso. Ele atendeu o pedido do filho. Fez a divisão, tal, deu a parte para ele. E esse filho mais novo pegou esse dinheiro e foi morar bem longe. E gastou esse dinheiro de uma forma irresponsável. Se for aplicar nos dias de hoje, seria com bebida, drogas, uma série de coisas que a gente vê por aí, filhos fazendo, né? E este jovem da história que eu estou lendo, ele começou a passar necessidade, justo numa época de crise essa que a gente nem viu, só faltou aí gasolina, uns 2, 3 dias tal, mas e que continue faltando gasolina, né? O que não pode faltar é salvação. Amém? Não, deixa a gasolina para lá. E aí a crise foi bem maior. E ele passou necessidade e ele percebeu que a coisa estava feia quando ele arrumou um emprego para criar porcos. E isso é muito humilhante para o judeu. E ele estava lá cuidando dos porcos e de repente as pessoas não davam atenção para ele. E bateu uma fome. Não sei se isso acontece com você, comigo acontece de hora em hora. E aí, eu estou até preocupado se a camisa está aberta, porque eu estou engordando tanto, porque esses dias eu me deparei comendo bastante, e eu estava lendo um versículo, que o problema não é o que entra na boca, é o que sai. E eu estava enfiando coisa para dentro. E depois aí eu fui entender que era gula, mas aí eu já tinha comido. E o rapaz da história, voltando, criando porcos, deu fome, e antigamente não se dava lavagem para os porcos, dava uma vargem, ela é preta, curva, desse tamanho, chamava alfarroba. E ele sentiu vontade de comer essa alfarroba. Ela não é ruim, ela é docinha. Você vai a Israel, tem no chão cai de monte. Eu já peguei uma na mão sem precisar ir em Israel, né? Ia fazer a viagem até lá, gastar uma fortuna para pegar uma alfarroba. Pedi para um amigo meu trazer. E ela é cheirosa, ela é perfumada, ela é doce. E esse filho sentiu vontade de comer alfarroba. Aí quando ele foi comer, ele lembrou, mas espera um pouquinho. Os empregados que trabalham com meu pai têm uma fartura tremenda lá. Lanche do McDonald's, esfirra do Habib's, tem de tudo lá. E eu aqui comendo alfarroba, pensa bem, trazendo para os dias de hoje, como é gostoso, né? Aqueles lanches promocional, um de cada. Então, ele falou, não, está errado isso aí. Ele tomou uma atitude corajosa. Ele falou assim, eu vou lá encontrar com meu pai. E ele se programou, quando eu encontrar meu pai, eu vou dizer assim para ele, ô pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E ele levantou, disposto a liberar perdão para o pai. Até aí tudo bem, mas eu quero que você mantenha atenção no versículo 20. O versículo 20 de Lucas 15 fala assim, que o filho pródigo saiu do meio dos porcos. E ele levantou-se e foi na direção do seu pai. Parte B. Vinha caminhando ele, ainda distante, quando seu pai ouviu. E pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e o beijou, que não era uma coisa comum naquela época, ficar beijando o filho assim. Muita gente estava olhando, que esse homem, na verdade, ele ficava sempre observando se o filho ia voltar. Como é que ele estava exatamente na hora que o filho estava voltando? Porque ele sempre ficava vendo ali se ele ia voltar ou não.
O que é mais interessante é que o pai podia se esconder, né? Olha, avisa a hora que ele chegar e fala que eu não estou. Pegar um cavalo, sumir e falar, fala que para ele desaparecer, que eu não estou e também não quero receber ele. Mas o pai foi um facilitador. Os empregados falaram, o que está acontecendo? Prepara uma festa. Olha, que coisa, compra uma caixa de Coca-Cola, vamos dar uma festa. Assa tudo que tiver direito, galinha, pomba, assa todo mundo aí. Vamos fazer uma festa. Ele foi um facilitador, ao contrário do irmão dele, que não quis facilitar o perdão. Ao contrário de muitos que estão aqui, que não recebem a bênção de Deus, porque está evitando pessoas dentro de casa, pessoas que você tem relacionamento, você não está facilitando as coisas. Ontem eu discuti com a minha esposa, porque é a pessoa que eu mais discuto, porque eu moro com ela. Então eu não discuto com o vizinho. Ela está lá em casa, é mais fácil, eu discuto com ela. Né? E por incrível que pareça, nesse planeta é só eu que discuto com a minha esposa, é só eu que tenho rala com ela de vez em quando. Só eu. Nesse planeta todo mundo é santo. E aí ela está estudando por uma questão de umas provas que ela tem que fazer e ela forçou a língua para frente com tanta força, porque é difícil o que ela tem que fazer em termos de prova, e ela lascou um dente onde já era louça, só a pontinha. Ela empurrou e quebrou. Eu percebi, porque ela veio para mim e falou, você faz o que, o que é? Não almoçar em casa, almoçar fora, almoçar o que está morando. Almoçar onde? O que está acontecendo? Eu achei que tinha sido com milho de pipoca. Falei, está tudo bem? Aí ela foi no dentista. E ela voltou, eu falei, olha, ficou muito bom. Na verdade ficou igual antes, né? Ficou bom, gente. Ficou muito bom. Dá um beijinho aqui pra gente ver se está bom, o trabalho está bem feito, tudo e tal, né? Então, sabe, eu poderia dificultar. Perguntei para ela, quanto que ficou para fazer tudo isso aí? Pensando assim, eu vou dar de presente para ela, né? Mas quando ela falou o valor, dei só metade, para colaborar e tal, né? Mas o clima ficou bom, eu poderia dificultar. Aí ela falou, vamos fazer então um almoço aí pra gente, que eu tenho compromisso. Não, e se a gente fosse, aqui no bairro tem um restaurante bom ali, né? A gente vai lá almoçar. Não, eu vou lá com uma marmitex, a gente acha e fica mais saudável e tal. Quer dizer, já não comeu, não precisou preparar comida, facilitar. Hoje, antes de vir para cá, eu fiz uma sopa, eu fiz uma panela assim de lentilha, com ervilha fresca, a panela sim, mas tá metade que eu deixei para ela, eu tive que comer antes de vir, que eu estava com fome, mas aí ela chega na faculdade, tá lá aquela sopinha e tal. E às vezes a gente está convivendo com pessoas dentro de casa e perdendo as ricas bênçãos de Deus. A gente vive uma vida de mentiroso. A gente vem no altar e fala, eu vou cuidar de você na doença, na morte. Sabe, tudo mentira. Chega dentro de casa, a gente vive outro personagem. Não parece a mesma pessoa, irmão, que está na igreja dizendo que ama Deus, sabe, que vem e traz oferta. Tudo bem, meu irmão, às vezes a pessoa faz até mecanicamente. Oferta maior é a nossa própria vida diante de Deus, logo que levanta. Não é fácil, irmão, você levanta. Como você vai dizer para a pessoa, nossa, você tem um hálito tão maravilhoso. Mas para quem vai falar, não, olha, sua boca, não sei o que lá, vai arrumar confusão. Contornar a situação, pôr uma máscara, alguma coisa, né? Mas nós precisamos aprender a ser facilitadores. Eu vejo esse exemplo do pai de abraçar o filho. Olha, eu vejo que ele simplesmente, ele foi muito fundo. Há um ensinamento aqui muito profundo, não podemos nos ater ao irmão dele, que é um péssimo exemplo, não quis saber perdoar o irmão, mas o pai, ele
ele cavou muito fundo, irmão, mais além do que eu pudesse entender esse versículo. Ficar de espreita ali, não veio, será que está vindo? Quem que é aquele lá? Não, aquele lá é o Zé que mora na rua de baixo. Quem é aquele de trás lá? Não, aquele lá é o Lucas. O cara que é o filho do seu Zé ali, né? Não é meu filho não, né? É tal, ficar ali na expectativa, facilitando todo dia. Quanto tempo ele ficou ali? E o filho chegou, ele foi muito fundo, porque quando você vai fundo na palavra, você consegue formar um alicerce muito forte para construir uma casa. Porque se você for fazendo superficialmente, vem no culto, amém, aleluia, e é outra coisa lá fora, outra coisa no meio da família, no trânsito, bate o vento, sua casa vai embora, irmão. Mas quando você vai fundo, você cria alicerces muito fortes, você entende isso? E eu estou aqui para dizer para você, se você teve dificuldade de liberar perdão, facilita a vida dessas pessoas. Talvez você convive com um filho dentro de casa, ele vai para cá, você vai para lá. Isso é um absurdo, irmão. A gente devia ter vergonha de vir na igreja, irmão. Porque isso é um absurdo, hein, irmão? Porque vendo aí fora, tem carros excelentes, tirando o meu, que é o melhor, mas tem carros excelentes, né? Tem uns também que, pelo amor de Deus, mas tem carros aí que Deus tem sido bom com você. Dado um bom emprego, um bom carro. Vejo pessoas bonitas aqui, amém ou não? Algumas eu não posso dizer o mesmo, mas eu vejo assim as pessoas, né? Então Deus está abençoando você. Por que você não faz sua parte para você poder ser mais abençoado ainda? Porque você não ensina as pessoas a liberar perdão. Não, vai mandar mensagem pelo zap, de cor. Ai, meu irmão, eu odeio aquele bonequinho azul que fica pulando. Bom dia, bom dia! Não tem um versículo da palavra de Deus, não tem um testemunho, não tem um louvor. Deus tem pressa de abençoar essa nação, meu irmão. E nós precisamos ser usados na mão de Deus. Podemos usar esse meio de comunicação para evangelizar as pessoas. Podemos usar esse meio de comunicação para perdoar as pessoas. Você manda uma mensagem, a pessoa, nossa, ela vai falar com as pessoas lá. Olha quem está me dando essa mensagem. Quem te viu, quem te vê, hein? Olha só, vão rir de você, mas você fez sua parte. Deus vai liberar bênção para você. Se você ficar pensando, eu só vou perdoar a irmã, se a irmã me perdoar, fica nesse ping-pong. Eu não perdoo a irmã, se a irmã me perdoar, então eu perdoo a irmã, sabe? Tem gente que é revoltado desde que nasceu, tem ódio do médico até hoje, que bateu na bunda dele. Tinha que bater, irmão, para você respirar. E tem gente que, eu odeio aquele médico, o dia que puder ver ele, então não pode, irmão. Fala para o seu irmão da direita e da esquerda. Eu convido você a ser um facilitador. Então fique de pé. Fique de pé. Eu quero ser facilitador. Amém. Quero ser facilitador. A minha esposa gosta muito quando eu lavo os pratos, né? Então eu pego já de manhã, lavo os pratos, aí ela fala, ela tem um jeito carinhoso para falar comigo. Ela fala, ficou bonito, hein, barriga? Obrigado. Às vezes eu passo pano no chão, estou varrendo o apartamento, mas na hora que ela está lá, já deixo tudo engatilhado, vassoura, tudo. Aí começa, ela mexe na porta para abrir, aí eu já tenho uma bombinha de água assim, quando vai passar roupa, um spray assim, aí eu fico tudo isso. Que hoje está puxado aqui, passei já no banheiro, tudo, agora estou terminando aqui e tal. Cara, facilitador. Quando você ama, você cuida, não é verdade ou não? Eu sei que as pessoas que te feriram, você ama elas. Perto do que Jesus fez por você, você ama ela. E agora, com isso que Deus te deu, essa ferramenta, você pode facilitar, mandando uma mensagem, um presente, abraçando a pessoa. Olha, eu conheço casos, irmão, de gente que foi abraçado, foi curado na hora. Só o fato de receber o abraço daquela pessoa que eles não se entendiam. Um e o outro abraçou e a pessoa foi curada.
E de repente você está impedindo a bênção de alguém. Você pode abraçar essa pessoa, de repente essa pessoa está aqui, vai fazer uma fila lá fora para me abraçar, né? Mas de repente a pessoa está aqui. Amém ou não? Eu sei que é uma mensagem que a pessoa quer mais assim, um barulho, né? E às vezes uma coisa diferente, mas Deus me incomodou muito voltar no mesmo lugar que eu falei de um assunto onde eu vejo testemunhos de outras igrejas, e dessa também, de pessoas que reclamam que não recebeu a bênção. Então fica aqui o recado: se você for um facilitador, a bênção vai chegar até você. Amém ou não? Feche os seus olhos. Meu Pai, eu quero agradecer muito por essas pessoas que vieram com esse frio, com essa dificuldade, louvar e bendizer o teu santo nome. Creio que ninguém veio aqui por causa do homem, mas veio por causa do Senhor, porque a sua palavra é verdadeira, a sua palavra é que liberta, e nós somos gratos por tudo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, e nós queremos usufruir dessas bênçãos do Calvário, Pai. Obrigado por essas pessoas que estão aqui, e é no nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Podem assentar, que eu vou dar um último recado, fazendo favor. Aquela moça que nos visita, do lado direito, ela já foi embora. Uma moça que estava sentada lá. Onde está a pessoa que visita? É você que está visitando aí? Primeira vez? Quem que é? Tinha uma pessoa que ficou de pé. Não suportou a pregação. Você que nos visita é de alguma igreja evangélica, você que está de blusa vermelha, já de lá na sua igreja você aceitou a Jesus? Tá ok. Tá bom. Ela está aqui, ó. Hã? Você suportou a pregação. Você mudou de lugar, queria ficar mais perto de mim, né? Depois tem que cortar isso aí da pregação. E é de alguma igreja evangélica? Tá bom. Então, mais ou menos, eu comecei a entender o que foi que eu vim fazer aqui. Tá com alguém? Você veio sozinha? Verdade. Você mora aqui perto, então? Bom. Você morava em Jundiaí. Você mora aqui perto, veio e entrou na igreja para buscar uma resposta de Deus. Eu preciso ir lá na igreja. Entrou aqui. Foi isso que você fez? E deu certo, não deu? Como é que ficou? Ficou bom para você? E você frequenta assim uma religião, catolicismo, espiritismo, budismo? O que você frequenta? Nada? Tá certo, entendo. Eu gostaria de fazer uma proposta para você, tá? Se você disser não se preocupe, você vai estar dizendo não para Deus, não para mim. Queria só dizer para você uma coisa. Essas pessoas que estão aqui, na verdade, daquilo que eu falei, elas estão cansadas de ouvir o que eu falei, ok? Elas sabem tudinho onde está. Quando comecei a falar, eu conheço isso aí e tal. E a maioria aqui é tudo meio sossegadão. Você pode observar, a hora que você sair, é tudo sossegado. Vai sair devagar, ninguém sai correndo. Tudo sossegado, tudo bem de vida, tudo sossegado. Entendeu? Todo mundo ganha bem aqui, é uma maravilha. Por quê? Porque eles têm a salvação. Como eles têm o nome no livro da vida, eles ficam sossegados. Aqui, boa parte vai na macarronada italiana agora, fica lá, come, e nem liga que é 50 por pessoa, entendeu? E come. Eu não, eu quero para viagem. Aí, o que acontece? Se porventura esse teto desabar, digamos assim, pode acontecer, né? E vir todo mundo a falecer, todo mundo vai ter vida eterna, porque todo mundo depois que morre tem vida eterna. Católico tem, budista tem, evangélico tem, todo mundo tem vida eterna. Só que uns têm vida eterna no céu e outros têm vida eterna no inferno. Ok? Então, qual é a minha proposta para você? Para você entrar nesse grupo, nesse time de pessoas que aceitou a Jesus, que caminha com Jesus, que depende desse Jesus, que fica na total dependência desse Deus que enviou esse Jesus para dar vida e vida e abundância para todo mundo que está aqui. Agora me pergunta, e por que não por você também? Mas aí é você que tem que tomar uma decisão. Você teria que aceitar Jesus Cristo, reconhecer
Ele como único Senhor e Salvador da sua vida. Então eu te pergunto o seguinte: você gostaria de aceitar esse Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida? Sim ou não? Também depois desse discurso não aceita, você vai ver só vai ir atrás. Tá bom. Então você fica de pé e vai fazer essa oração comigo. Pode ficar de pé. Isso. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Aleluia, Deus. E a igreja vai fazer junto com ela para ela não ficar sozinha, que o motivo maior dessa reunião não foi esse blá 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 aqui que eu fiquei todo o tempo falando. É a salvação dela. Amém. A única coisa que importa é só isso. Ok ou não? Amém. Vamos repetir junto com ela ou não? Senhor Deus, eu peço perdão dos meus pecados. Eu reconheço que Jesus Cristo é Deus e que Ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia e Ele vive. Eu aceito a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Deus, escreva o meu nome no livro da vida, pois eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Não desista. Desistir é coisa para fracassado. Você não é fracassado. Deus não te deu um espírito de covardia.